precisa reagir dentro de campo. Não vence há 5 jogos. O Corinthians finalizou na tarde desta terça-feira a preparação para a partida contra o Ceará, que ocorre às 19h30 desta quarta na Arena Castelão. E com novidades para o técnico Dorival Júnior, que não terá à disposição os atacantes Yuri Alberto, ainda em recuperação de lesão, Memphis Depay e Romero suspensos e o zagueiro Gustavo Henrique, preservado por controle de carga em vias de uma maratona de jogos do Alvinegro. Serão 5 partidas num período de 15 dias. Por outro lado, novidades e novas peças à disposição do treinador alvinegro. O volante Maicon, assim como o zagueiro André Ramalho e o meia Breno Bidon, voltam a ficar à disposição do treinador do Corinthians, que hoje teve um breve encontro com membros de torcidas organizadas que estiveram no CT Dr. Joaquim Grava. Uma conversa com tom pacífico, mas por cobranças em meio a uma reta negativa de resultados do alvinegro. No sábado, jogo decisivo, majestoso diante do São Paulo no Morumbi. Em seguida, cerca de 2 semanas depois, os 2 confrontos contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É um jogo extremamente difícil, sabemos da qualidade do adversário, agora é procurar recuperar os 3 pontos que foi corrido na última rodada. Sabemos que todo jogo no Brasileiro é difícil, né? Fora de casa também é um pouco complicado, porém a gente está preparado, se Deus quiser sair com os 3 pontos aí. E olha, no Ceará hoje a emoção foi muito grande na despedida do técnico. Então, para falar sobre o Corinthians, e Samir Carvalho está aqui com a gente para trazer todas as novas do Timão. Samir, já estou vendo a tarde ali, ó. Corinthians vai tentar conversar com o Memphis Depay para modificar o contrato? É isso, porque é um contrato gordo, combinado, não sai caro, mas às vezes sai, né? E que não cabe nos bolsos do Timão nesse momento. Uma informação exclusiva, quentinha, que eu trouxe aqui de primeira. Opa, de primeira aqui, gente. Porque o Corinthians avalia refazer esse contrato, só que, claro, vai depender do Memphis Depay, que aí a situação complica um pouco, né? É bom lembrar que não foi o presidente Osmar Stabile essa diretoria, né, que acabou fazendo esse contrato do Memphis Depay. É um contrato que parece que não houve negociação. Tudo que ele pediu, entregaram, 6 milhões por mês, a patrocinadora paga 30%, quer dizer, 1,5 milhão, né, desse salário mensal, o Corinthians fica com 4 milhões e meio. Fora isso, tem luvas semestrais, são 4 prestações semestrais, a cada 6 meses o Memphis ainda ganha 5 milhões e 250 mil, fora aqueles gatilhos, ô Luiz. Então, assim, é muita grana, um contrato totalmente, só de hotel e moradia para ele é 1 milhão. Então, assim, é claro que esse 1 milhão já está na conta dos 6 por mês. Mas é um... Aí tem segurança, chefe de cozinha, vários privilégios. Segurança, né? São mais 300 mil, chefe de cozinha tem um valor também, 40 mil. Enfim, tudo o pacote dá 6 milhões por mês e a patrocinadora paga 30. Até a gente descobrir isso, a gente só foi descobrir porque o Augusto sai e entra a nova diretoria e vazou realmente o valor real. Porque parecia interessante. O Memphis vem, ajuda a salvar o Corinthians de um rebaixamento. O Corinthians conquista o Campeonato Paulista e ele foi bem, foi um jogador importante nas decisões. Só que a história que se vendia era 3 milhões de reais por mês, com a patrocinadora pagando metade. Pô, 1,5 milhão por mês, um jogador nível Europa, o maior artilheiro da história da Holanda, da seleção da Holanda, tá ótimo, né? Até 2 milhões para o Memphis, porque o Corinthians paga 2 milhões e 200 para o Yuri. Então não estava ruim. Só que aí quando se descobre que é 6 milhões, aí a diretoria, né, agora quer refazer esse contrato. Claro, não quer criar polêmicas com o jogador. Essa conversa eles só querem ter com o Memphis depois das decisões contra o Palmeiras. Vão ser 2 jogos de oitavas de final de Copa do Brasil. Primeiro jogo já agora no final do mês. Então o Corinthians não vai conversar com o Memphis agora, até porque aquela reunião já foi quente, a última por conta, né, dele ter faltado no treinamento. Então o Corinthians está evitando aí uma rota de colisão ou chatear mais o jogador, porque parece que ele se chateia fácil, o Memphis. Então, assim, quando me contaram essa informação, sabe quando você sente assim que não era para vazar isso, porque não querem arrumar confusão com o atleta, porque ele já ficou chateado, né, com essa questão do salário, não tem comunicação. Ele tinha muita amizade com o Pedro Silveira, que foi um dos responsáveis por fazer esse contrato do Memphis, então tinha mais aquela bajulação, aquela coisa toda, aquele mimo diário, ele não tem mais.
Então ele está um pouco chateado. Agora, a ideia de refazer o contrato não vai depender só do Corinthians. É uma vontade. O Corinthians quer realmente reduzir aí os gastos. O Coronado, a diretoria do Corinthians talvez esteja até empolgada em relação ao que conseguiu com o Coronado, porque o Coronado recebia 2 milhões por mês, tinha contrato até fevereiro e ele inicialmente pediu para receber o contrato todo, igual os jogadores fazem. Antigamente do Corinthians eles aceitam tudo. Não, beleza, quer receber? Vamos parcelar então. Não, o Corinthians bateu o pé, entendeu que ele tinha uma proposta, aí ele pediu metade do restante do contrato. Aí o Corinthians relutou também e no final ele aceitou rescindir, né, sem receber nada daqui para frente e ficou só com a dívida ainda parcelada que o Corinthians tinha com ele, deixada pelo Augusto de 8 milhões de reais de luvas. Agora, com o Memphis, eu acho que vai ser mais difícil. O Memphis tem uma relação pinta com mais de negociador, dedos, mais né? chato, assim, um cara que cobra o que clube. Que tem mais respaldo da torcida também, né, do que o Coronado tinha. Talvez hoje nem tanto, a gente estava até conversando fora do ar, eu e o Hernan, sobre isso. Mas mais que o Coronado. Muito mais que o Coronado. Apesar que o Coronado, a torcida criou um craque assim que nunca foi, né? Eu também posso. Eu mesmo às vezes pedia, vamos dar uma chance pro Coronado, mas nunca vingava. Na questão do Memphis, o que mostra isso, Luísa, é que ele notifica o Corinthians 2 vezes por e-mail para receber uma premiação de 4 milhões e pouco aí de reais, sendo que o salário dele de 6 milhões por mês não está atrasado. O Corinthians pagou CLT no início do mês agora e a imagem é só no final do mês. O salário dele não está atrasado. Então, um cara que não tem compaixão de cobrar uma premiação de 4 milhões com o salário em dia, e a gente fala ele que gosta dessa questão social, visita as favelas, visita as comunidades, visita as periferias, eu acho que ele, assim, é direito dele, acordou, está acordado. Mas eu acho que ele teria que ter um pouco mais de sensibilidade em relação a isso, porque o pagamento está em dia, o salário. Então, assim, tudo já mostra que ele não vai aceitar essa redução e vai até o meio do ano que vem ganhando esse salário. Eu posso até me surpreender caso ele... Mas, enfim, apostaria que não vai rolar, mas o Corinthians vai tentar. E essa mudança seria para antes do fim do contrato, né? Antes do fim do contrato, porque o contrato só não termina no final do ano, só termina no meio do ano que vem. Então é muita grana, hein? E o Corinthians está muito na expectativa em relação à janela, né? O Memphis é um jogador que, pelo menos eu tive a garantia assim, de uma pessoa importante ali do Corinthians, da direção, que ele nunca chamou o Fabinho Soldado ou comunicou o Fabinho Soldado que estava descontente ou queria romper o contrato. Não. Teve a questão do atraso, teve a questão do atraso salarial, da não ida para o treino, mas foram justificativas que ele deu ali a portas fechadas e muito em função dele estar preocupado com o momento político, dele estar para baixo com o momento político do Corinthians, da bagunça que está, da questão de você não receber. E tem uma questão que é importante, isso que o Samir está falando, compaixão, entender, ter paciência e tal, mas a cabeça do europeu é diferente, é uma outra cultura. É o choque cultural que me falaram no Corinthians. Eu já também ouvi a mesma coisa, choque cultural, porque assim, a gente está muito acostumado com aquela coisa, beleza, paga depois, o Vampeta, finge que joga, finge que paga, não entra na cabeça desses caras. O jogador brasileiro aceita, mas ele nenhuma premiação ele aceita. E a gente está acostumado até com coisas muito negativas, como atraso de salários, né? A gente já faz parte da nossa cultura. Então, na cabeça do Memphis, por ser um cara da cultura europeia, do futebol, de uma criação diferente, não entende e entende que o trabalho dele ali, o dia a dia do trabalho dele está conturbado, então o cara acaba desanimando. E é difícil isso, mas o Corinthians está atento à janela, essa é bem verdade, que o Corinthians está atento à janela. Se chegar uma proposta que seja boa para ele, boa para o Corinthians, cara, pode dar negócio. Isso aí, o Corinthians sonha. É que nessa questão que eu falei... O Corinthians quer muito negociar o Memphis? Não é que o Corinthians quer negociar o Memphis, porque isso aí dá uma polêmica, eles têm medo de falar isso lá dentro. Mas... Usei palavras fortes. Usou palavras fortes que... Perguntei, gente, fique claro, teve uma interrogação no fim. Não, mas lá dentro a gente sabe o que é. Se chegar uma proposta, igual o Hernan falou, na hora vão
vão liberar. Eles estão querendo refazer um contrato. Você imagine 6 milhões por mês. Nessa questão do choque cultural, eu concordo com o Hernan em tudo. Eu só falei da questão do discernimento, que acho que o Memphis não discerniu ainda o Brasil, né? Apesar das visitas que ele faz às comunidades, periferias. Por quê? Porque ele está com o salário em dia e ninguém na Europa ofereceu isso para ele. Eu lembro que o Sevilla fez uma proposta que ia dar 2 milhões e meio de reais o salário dele, Luísa. Então, não é que ele recusou o Sevilla para jogar no Corinthians e viver a experiência no Brasil. É por causa desse salário. E não dá nem para, né, o Hernan pode falar, o Igor também, né, que são apuradores, se um Besiktas da vida cobre um salário desse. Por isso que ele está no Corinthians. Quem que paga hoje? Nós estamos falando o quê? 6 milhões de reais é o que em euro? 1 milhão de euros mais ou menos, por aí. Um pouquinho mais. Ninguém vai pagar esse salário para ele lá na Europa. Então, acho que ele deveria discernir um pouquinho mais, porque o salário está em dia, a premiação está atrasada. Eu não estou defendendo atraso, né? Porque a gente costuma dizer, né, comunicação não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem. Eu estou falando nesse momento, nesse contexto Memphis. Eu acho que só esses 4 milhões ele deveria ter um pouquinho mais de paciência. O salário atrasou, acho que ele tinha que cobrar mesmo, realmente. Mas, enfim, eu acho que o caso Memphis agora vai ser uma história de amor e ódio, pela falta no treino, pelo salário, pelo futebol que ele não tem jogado. Sabe quando que ele fez o último gol? Início de maio, né, o último gol do Memphis. O Corinthians, os últimos 5 jogos do Corinthians, o Corinthians vive uma crise no ataque. Nos últimos 5 jogos, 2 jogadores marcaram gol só no Corinthians. O Bidon, que é um volante, né, que é um meio-campista, e o Kaká, que é zagueiro. O último gol do Corinthians de um atacante foi o Yuri Alberto, há 5 rodadas, que foi no finzinho de maio. E o gol do Memphis, o último dele, foi pela Sul-Americana ainda, no início de maio. Então, é um jogador que não tem dado resposta não para estar com essa moral toda aí, né, que ele pensa que está agora. É uma situação complicada. Igor, como é que você enxerga esse cenário, né? O Corinthians deveu para o jogador, ainda não quitou tudo não, né? Não, tem falta 4 milhões. Tem um acordo. Fez o acordo, falou, vamos pagar, colocou ali um prazo para pagamento, mas não está pago ainda. Não pagou. Então, direitos de imagem, mas falta premiação, não é isso? Que me lembra era isso. Isso, até para tocar a bola para o Igor, Luísa, só para acrescentar uma informação importante, que eu acho que não sei se vazou ainda. O Corinthians não pagou o Memphis ainda porque quer pagar a dívida de todo o elenco juntamente com a dívida do Memphis, para não gerar crise no grupo. O elenco do Corinthians não é um elenco mais fechado, não. Até o fato, no dia que o Memphis, né, desabafou contra o Ramon foi demitido, tinha muitos jogadores ali fechados com o Ramon e principalmente com o Emiliano, que continua morando em São Paulo e até costuma sair com alguns jogadores do Corinthians até hoje. Então, assim, teve gente que comprou essa briga, não gosta do Memphis. Você pega uma entrevista do Hugo, o goleiro, ele fala, eu não concordo com tudo que ele falou em relação ao Ramon. Então, assim, os jogadores discordam do Memphis nas entrevistas. Então, a situação já não é muito boa no elenco. Então, a diretoria, eu acho que acerta nisso até de forma sábia, fala o seguinte, dá uma segurada, porque quando for pagar o Memphis, vai pagar todo o elenco, porque o Corinthians tem dívida de premiação com todo o elenco, o Augusto deixou, e direitos de imagem também. Então, se paga só o Memphis, você perde o grupo. Uhum. Importante isso que você está trazendo, hein, Samir? Ramon e Emiliano, só para não deixar o meu amigo Igor aqui no vácuo, Ramon e Emiliano negociando com o Olímpia do Paraguai. Então eles podem parar lá no Paraguai, onde hoje eles já foram treinadores da seleção. Foi especulado no Fortaleza, Daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, da saída do Vojvoda e também de quem pode chegar. Tite já disse que não, foi o que eu li na coluna André Hernan, hein? Yes. Foi o que eu li lá. Igor, com tantas informações aqui, você teve tempo para pensar, porque é uma situação complicada. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, Deus abençoe cada um de vocês. O Corinthians aí que está no mercadão da bola em busca de reforços, enfrenta o Ceará no Castelão hoje às 7h30 da noite. E o Corinthians pretende conversar com o Memphis Depay para tentar aí negociar o seu contrato, né? Um contrato absurdo foi feito aí com o jogador e o Corinthians está com dificuldades financeiras e não consegue arcar com esses custos. Deixa a sua opinião, palpite o placar para esse jogo. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!